Já está disponível na tela. Quem quiser ir pela tela, é mesmo acompanhar. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, pondo-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para derribar, e para destruir e para arruinares, e também para edificar e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. Você pode dizer amém? Pode se assentar, a igreja, fique à vontade, pode ficar tranquilo, irmãos, eu vou ser breve, eu não irei esgotar a paciência dos irmãos, tá? Me permita nessa noite, igreja, conduzir os irmãos um pouco antes do texto lido, para que eu possa alcançar o objetivo da palavra que o Senhor me deu nesta noite. É sabido, irmãos, pelos irmãos da escola bíblica dominical, pelos irmãos do culto de ensino, é sabido pelos estudantes da Bíblia, estudiosos da Bíblia, que o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, irmãos, ele é um livro profético histórico. E esse livro, irmãos, ele está relacionado ao período do cativeiro babilônico. Porém, irmãos, a nação de Israel, Jesus está ligando para alguém aí, o período, irmãos, da nação de Israel no cativeiro babilônico, ele tem algumas coisas relacionadas anteriormente. Por exemplo, irmãos, me permita buscar bem lá atrás para chegarmos aqui no texto de Jeremias. Os irmãos sabem que Israel nasceu de alguns patriarcas, por um milagre de Deus. Israel possuiu 3 patriarcas principais: Abraão, Isaque e Jacó. Provindo de Abraão, Isaque e Jacó veio 12 patriarcas, que são os filhos de Jacó, que deram origem às 12 tribos de Israel. Entre os patriarcas de Israel, tanto os 12 filhos de Jacó, quanto os 3 principais, que é Abraão, Isaque e Jacó, uma coisa me chamou a atenção na vida desses 3 patriarcas, e eu vou acrescentar um outro dos filhos de Jacó. É que a Bíblia ela não narra, irmãos, especificamente, detalhadamente, a morte dos patriarcas. Ela narra apenas a morte de 4 patriarcas, e não de todos eles. A Bíblia narra no capítulo 25 de Gênesis a morte de Abraão. A Bíblia narra, irmãos, no capítulo 35 de Gênesis a morte de Isaque. E a Bíblia narra no capítulo 49 de Gênesis a morte de Jacó. E a Bíblia narra no capítulo, irmãos, 49 a morte de Jacó, e no capítulo 50, no final do livro, a morte de José. A Bíblia não narrou, irmãos, especificamente a morte dos demais patriarcas, mas a Bíblia fez questão de nos mostrar como morreu esses 4 patriarcas. Abraão, irmãos, morreu abençoando Isaque. Isaque morreu abençoando Jacó. Jacó morreu abençoando os seus 12 filhos. E José, quando morreu, no capítulo 50 do livro de Gênesis, José morreu usando a seguinte expressão, e ali encerrou o livro de Gênesis. José chamou o povo de Israel, os anciãos, seus irmãos, e José disse assim: olha, eu vou morrer,
vou partir, eu quero que vocês me coloquem num caixão aqui no Egito, mas eu quero que quando vocês saírem daqui, vocês não me deixem aqui, levem os meus ossos com vocês, porque Deus vai visitar vocês. Isso aqui foi a palavra final de José. José deu essas palavras e José morreu. E a Bíblia diz que José foi colocado num caixão no Egito e ali permaneceu sobre essa palavra profética, essa palavra, essa promessa. A palavra de Deus diz, irmãos, que essa palavra de José ficou incutida na mente do povo de Israel no Egito, que o Senhor iria visitá-los. Irmãos, passou-se algumas gerações depois da morte de José, porque Israel ficou 400 anos no Egito, e quando completou-se 400 e poucos anos que Israel estava no Egito, a Bíblia diz que Deus levantou Moisés. Deus chama Moisés, Deus coloca Moisés, irmão, com 80 anos para tirar o povo de Israel do Egito. Quando Moisés comparece perante a sarça, que Moisés vê Deus na sarça, que Moisés começa a conversar com Deus na sarça, Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, você vai descer no Egito e você vai tirar o meu povo que está lá. Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, eu não posso descer no Egito porque eu não sei falar, eu não consigo falar com o faraó. E Deus falou assim: olha Moisés, você vai descer porque eu vou falar na sua boca, e também vou colocar teu irmão do teu lado, Arão, para conversar com o faraó, com você. Aí Moisés, irmãos, faz uma pergunta para Deus. Moisés vira para Deus e diz assim: Senhor, mas quando eu chegar perante o povo de Israel, já tem tanto tempo que eu saí de lá, 80 anos, 40 anos que eu saí de lá, quando eu chegar perante aquele povo, o que eu vou falar para aquele povo que é o Senhor que está me enviando? Como é que aquele povo vai saber que sou eu que estou sendo enviado pelo Senhor? Aí Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, você vai dizer o seguinte, você vai dizer para eles que eu me chamo Eu Sou, e diz para eles que eu estou visitando eles. Você vai dizer essa palavra. Moisés falou assim: o que, Senhor? Diz que eu estou visitando eles. Sabe por que Deus mandou falar visitando, irmãos? Por causa da palavra de José. Porque o povo de Israel no Egito tinha em mente que Deus iria visitá-los, porque José, quando morreu, deixou essa palavra dizendo assim: olha, eu vou morrer, vocês não deixem os meus ossos aqui, mas eu vou visitar vocês. Deus vai visitar vocês. Agora Moisés chega lá, irmãos, e Moisés vai primeiro perante o povo de Israel. Ele não foi em Faraó, ele foi no povo de Israel. Quando ele chegou, ele perguntou para Deus: Senhor, o povo está aqui, qual povo desse que eu começo a falar que o Senhor vai visitar eles? Deus falou assim: não chama a geração nova, chama os velhos. Eu quero os anciãos, os idosos. Reúne os idosos de Israel e põe na sua frente. Moisés reuniu os velhos de Israel, irmão. É por isso que eu não gosto de menosprezar velho na igreja, gente. Não despreza os senhores da igreja, não. Cuida dos irmãos velhinhos da igreja, porque Deus tem um negócio com essa gente, tá? Esse povo de cabeça branca, essas irmãs de coque, eu não estou dizendo que Deus não gosta da mocidade, não. Deus ama os jovens, mas Deus tem um negócio com esse povo mais velho da igreja, irmão, que é um negócio que não pode tocar muito nesse povo, não. Deus virou e falou assim: ó, chama os velhinhos de Israel, coloca na sua frente. Quando tu falar para eles assim: olha, Deus vai visitar vocês, esse povo vai ser incendiado pela minha glória. Foi só Moisés falar, irmãos, que os velhinhos de Israel falou assim: Deus está visitando a gente. Esse homem vem de Deus mesmo. Esse homem tem o código que nós estávamos esperando do céu. Deus vai visitar. Quando Moisés falou que Deus ia visitar, resolveu o problema. O povo de Israel voltou-se para Moisés. Passou-se o período, tirou dali, entrou para a Terra Santa, período de juízes, período, irmãos, da conquista, período do tempo dos reis, e chega agora no período, irmãos, dos reis. O que acontece? Israel começa a ter um reino dividido, uma série de reis no norte, uma série de reis no sul. Só que os reis do sul começaram, irmãos, a fazer o bem. Chegou no tempo de um rei no sul chamado Josias. A Bíblia diz que Josias foi um excelente rei para Judá. Josias, irmãos, ele reformou Israel, Jerusalém. Josias levantou o culto, levantou a
Páscoa. Josias edificou, irmãos, tirou os bosques da idolatria, tirou o povo da idolatria. Josias pegou o livro da lei, trouxe o livro da lei, colocou a leitura da palavra no meio do povo. Josias causou um grande avivamento no meio do povo de Israel. Quando Josias estava realizando aquele grande avivamento na nação de Israel, Jeremias, irmãos, estava começando os seus primeiros passos em Israel. Jeremias não era profeta ainda, mas a Bíblia diz que Josias morreu. Então assumiu o posto de rei de Judá o filho de Josias, chamado Joaquim. E Joaquim, irmãos, ele não fez como o pai dele, como Josias. O que é que Joaquim fez? Joaquim deixou o povo se corromper. Joaquim desfez o avivamento de Josias. Joaquim, irmãos, permitiu que toda aquela idolatria retornasse para dentro de Jerusalém. Encostou o livro da lei e Joaquim foi tocando o barco, irmãos, de acordo com os seus próprios princípios, sem ler a lei, sem buscar o conselho do sacerdote. Aí, irmãos, Deus pega e levanta Jeremias no finalzinho do reinado de Josias para o início do reinado do rei Joaquim. Quando Deus vai chamar Jeremias para ser profeta, Jeremias começa escrevendo no seu livro a seguinte palavra. Jeremias diz assim: olha, palavra do Senhor que veio a mim. Jeremias, ele dá o nome dele, Jeremias. Aí depois ele cita o nome do pai dele. Ele diz assim: eu sou filho de Ilquias, sou de família sacerdotal, e eu nasci na terra de Anatote. Eu sou sacerdote da terra de Anatote. Irmãos, parece um pouco estranho Jeremias dá uma introdução e Jeremias fazer alguns detalhes da vida particular dele, porque a maioria dos profetas não fazem exposição da vida particular. Se você pegar os demais profetas, o muito que você vai encontrar de algum profeta ou outro, ele citando, irmãos, o nome do pai dele, e é raro essas coisas. A maioria dos profetas começam dizendo assim: ó, veio a minha palavra do Senhor, e ele já entra entregando o que Deus mandou. Jeremias começou diferente dos demais. Jeremias disse assim: olha, eu me chamo Jeremias, eu sou filho de um sacerdote, e eu nasci aqui na terra de Anatote, que era uma região pequena perto de Jerusalém, na região de Benjamim. Eu nasci na terra de Anatote. Irmãos, por quê? Nada na Bíblia está escrito por acaso. Nada na Bíblia está ali, irmãos, porque tinha que estar. Na Bíblia ali, irmãos, foi colocado por causa da impressão de alguém. Não, aquilo ali tem um sentido, tem um ponto, tem um significado. Primeiro, irmãos, por que Jeremias identificou? Deixa eu te ensinar uma coisa. A vida, ela é feita de escolhas. Nós estamos aqui com a liberdade de fazer escolhas, mas tem algumas coisas na vida que nós não tivemos como escolher. Por exemplo, você não escolheu o nome que você tem, alguém que escolheu para você. Ninguém escolhe nome, a não ser que você mude de nome, mas de início o seu nome foi alguém que escolheu para você. Você também não escolhe a família que você vai nascer, irmão. Simplesmente você nasceu nesta família. Você também não escolhe o lugar que você vai nascer. O lugar que você vai nascer é onde seus pais estão, e ali você vai nascer. Então tem escolhas que nós podemos fazer, mas nem todas as coisas da nossa vida é uma escolha nossa. Jeremias não escolheu ser chamado Jeremias. Jeremias não escolheu ser filho de Ilquias, e Jeremias muito menos escolheu nascer em Anatote. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a região de Anatote estava desmoralizada no dia do profeta Jeremias. A terra de Anatote, irmãos, estava jogada no fundo do poço. Pastor, e quem é que acabou com a moral da terra de Anatote? Eu explico para os irmãos. Anatote, irmãos, foi a principal cidade sacerdotal na época do Antigo Testamento. No tempo de Josué, Josué declarou Anatote, irmãos, a terra de sacerdote. Depois, nos dias de Davi, Davi confirmou aquilo que Josué havia falado, e Davi disse assim: Anatote, em Benjamim, será a terra de onde os campos serão de sacerdotes, aonde fazendas serão doadas a sacerdotes do Senhor. E quando aconteceu nos dias de Davi, o que Davi fez?
Davi levanta 2 sacerdotes para o seu reinado. Ele convida 2 homens para trabalhar no templo. E Davi convida quem? Davi convida um moço chamado, irmãos, Zadok, e coloca para ser sacerdote. E convida um moço chamado Abiatar. Davi coloca Zadok e Abiatar como sacerdote. E Davi vai consultando esses 2 sacerdotes no tempo do seu reinado. Tanto é, irmãos, que quando Davi foi transportar a Arca da Aliança para Jerusalém de novo, foi Abiatar que carregou a arca para Davi. Abiatar era um sacerdote amigo de Davi, perto demais de Davi. Só que quando Davi ficou velho, que Davi já estava para morrer, Davi, irmãos, chama Salomão para fazer a transição do reino. Davi ia passar o reino para Salomão. Só que antes de Davi passar o reino para Salomão, irmãos, o irmão de Salomão, Adonias, ele faz uma rebelião. O que Adonias fez? Adonias chamou um grupo de gente dentro de Israel, pagou uma quantia em dinheiro para aquela gente e falou para aquela gente assim: olha, eu pago vocês um dinheiro para vocês sair nas ruas aqui e gritar que Adonias é rei. Está igualzinho esses políticos de hoje, irmão, que pagam esses camaradas para ficar com a bandeirinha balançando na rua por aí. Então Adonias falou assim: vocês saem para a rua fora aí, sai gritando aí que Adonias é rei. Aí, irmãos, esse povo comprou o barulho de Adonias, juntou uma galera, uma multidão, e começava gritando para as ruas assim: ó, Adonias que é rei, gente. Aí passava uma mulher, Adonias que é rei. Passava outra, Adonias que é rei. E Adonias foi pagando gente, pagando gente. É triste ver isso, irmão, porque infelizmente naquele tempo tinha isso e hoje tem. Hoje tem gente que compra e tem gente que se vende. Infelizmente nós vivemos numa época, irmão, de compra e venda de gente. Tem gente por aí que está comprando e tem gente por aí que está se vendendo. Só que eu tenho uma palavra para dizer, irmão: pode alguém pegar o dinheiro e pode alguém doar o dinheiro. Irmãos, comprar e vender aqui embaixo é fácil. O negócio é negociar com o céu, porque negociar com o céu não tem como comprar e nem vender. O único negócio que Jesus faz com o homem é o seguinte: é salvar, redimir, lavar e fazer o homem ser justo. E o negócio que o homem tem com o céu é o seguinte: manter-se fiel à sua chamada e aquilo que Deus colocou. Então, meus irmãos, Adonias começou a comprar e comprou. Só que no barulho que Adonias fez, irmãos, Abiatar, o sacerdote de Davi, Zadok, olhou para o barulho e falaram assim: Zadok, o que você faz? Nós vamos continuar com Davi ou nós vamos seguir Adonias? Aí Zadok disse assim: eu vou continuar com Davi. O que Davi falar eu faço. Eu não vou sair de perto do rei Davi. Só, irmãos, que Abiatar virou e falou assim: então, Zadok, eu vou acompanhar Adonias, eu vou para o lado de Adonias. Ele deixou, irmãos, Davi e Salomão e seguiu o barulho de Adonias. E Zadok começou, irmãos, Abiatar começou, irmãos, a trabalhar como sacerdote para Adonias. Foi lá e Adonias falou assim: Adonias, se você não tiver um sacerdote quando tu tornar rei, você conta comigo, Abiatar, porque eu não vou continuar do lado de Davi, eu vou seguir você. Irmãos, e ele acompanhou. Só que aconteceu? Irmãos, Betseba e o profeta Natã foram na beira do leito de Davi e falou com Davi assim: Davi, o senhor não prometeu que o rei seria Salomão? Sim, prometi, e é Salomão. Pois é, Davi, o problema é que o senhor está deitado, o senhor não pode se levantar, o senhor está adoentado, e o problema é que Adonias está comprando e está vendendo gente. Até Abiatar, o sacerdote, acompanhou ele, e o povão está gritando na rua para todo lado que Adonias vai ser o rei, e Salomão não está sendo chamado de rei. Davi disse assim: faz o seguinte, vem cá, pega a minha mula, pega a minha veste real, pega a minha carruagem real, veste Salomão, coloca Salomão sobre o meu cavalo, e não precisa gritar que Salomão é rei. Só do povo vê a minha veste, vê a minha coroa e vê o meu cavalo real. Sobre Salomão, o povo vai deixar Adonias e vai proclamar Salomão rei. O povo sabe quem é Davi. Irmãos, quando Salomão saiu na rua e o povo viu Salomão com as vestes do pai, então o povo olhou e falou assim: ué, Adonias,
Você falou que o rei era você, mas quem está com as vestes de Davi é Salomão. Quem se vestiu com as vestes do pai é Salomão. Você não está vestido com a roupa do pai. Então o povo falou assim: não tem como te acompanhar não, Adonias. O povo abandonou Adonias, irmãos, e um grupo começou a voltar para Salomão, porque viram Salomão vestido com a roupa do pai. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa noite, irmão. Quem está vestido com a roupa do Pai não precisa fazer exposição do seu nome. O próprio Pai dá testemunho do nome dele. Tem gente essa noite aqui que não precisa fazer exposição. O que levanta ministério não é canal de YouTube, irmãos. O que levanta ministério não é Facebook. O que levanta ministério não é Instagram. O que levanta ministério é estar vestido com a roupa do Pai. Se você está vestido pelo Pai, fica tranquilo, irmão. Você pode estar em Anatote, a cidade mais desmoralizada da época, porque o Pai entra lá em Anatote e faz teu nome ficar conhecido. Não precisa se preocupar, não precisa derrubar ninguém. Adonias quis derrubar e tomar a cadeira de Salomão. Irmão, quem está vestido com a veste do Pai não tira ninguém da cadeira, não toma lugar de ninguém, não briga com ninguém, fica posicionado. Por quê? Basta o povo olhar para o teu testemunho com a roupa do Pai. O teu testemunho garante o seu nome no meio da sociedade. Não precisa brigar, irmão. Fica igual Salomão. Adonias fez um barulhão grande. Salomão ficou calado, irmão. Salomão não falou nada. Salomão só vestiu a roupa do Pai. Quando eles viram Salomão com a roupa de Davi, eles proclamaram Salomão rei. Só que tem um porém, irmão. Salomão, quando assumiu o reino, virou para o pai dele e pediu conselho. Davi deu conselho e Davi falou: seja homem, cuida do povo, faça isso e faça isso. Aí Salomão disse: pai, eu vou te pedir um favor agora, quero autorização do senhor. Davi disse assim: o que você quer, Salomão? Eu quero que o senhor me deixe fazer um acerto de conta. Você vai acertar conta com quem? Com o meu irmão Adonias e com o sacerdote Abiatar. O povo se voltou para mim, mas esses dois precisam chegar perto da minha barba. Salomão chama Adonias, irmão, e coloca Adonias confinado. Salomão chama Abiatar e fala: Abiatar, a minha conversa com você vai ser diferente do meu irmão Adonias. Eu poderia tirar minha espada agora, Abiatar, cortar sua cabeça na frente do meu povo, mas eu não vou cortar você e te ferir, porque tu tem unção de sacerdote. Eu não vou tocar num homem que foi ungido por Deus, porque tu recebeu a unção. Eu não vou matar um ungido do Senhor, mas eu vou te confinar em Anatote. Tu nunca mais serás sacerdote, Abiatar, e tu vai se recolher para a cidade de Anatote. Em Anatote tu vai ficar confinado o resto da vida até morrer. Se tu sair de Anatote, tu morre. Tu vai ficar dentro dos campos de Anatote e condenado a morrer confinado em Anatote. Irmãos, quando Abiatar é colocado por Salomão dentro da terra de Anatote, o que se cumpriu aí, pastor? Deixa eu te ensinar, irmãos. Anatote, irmãos, ficou condenado a ter um sacerdote rebelde e amaldiçoado. E aonde que começou isso? Nos dias de Eli, Deus levantou um profeta, e o profeta falou para Eli assim: Eli, eu vou quebrar o braço sacerdotal da tua casa, porque tu foi desobediente e negligente. Então Eli vai chegar a um ponto que da tua descendência não terá mais sacerdote, porque eu estou cortando o cordão umbilical de sacerdote na tua casa. Eu vou levantar outra descendência sacerdotal. Abiatar, irmãos, era descendente de Eli. Então a promessa da profecia lá no tempo de Eli se cumpriu no dia de Salomão. Salomão colocou em dia a palavra do profeta que foi falada a Eli. Abiatar deixou de ser sacerdote, e Zadok, que ficou do lado de Davi, assume o posto de sacerdote agora. E da descendência de Zadok nasce uma casa sacerdotal que não mais era ligada à casa de Eli. E Deus cortou o braço de Eli sobre sacerdote em Israel. Aí Jeremias, irmão, se levanta cá na frente depois de Davi, e Jeremias vem e fala assim: eu sou Jeremias,
Eu sou filho de um sacerdote chamado Ilquias. Mas vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu sou da terra de Anatote. Qual é o problema de ser da terra de Anatote, pastor? O problema é que Anatote só tinha sacerdote rejeitado. O problema é que Anatote se torna um símbolo de sacerdote que não servia mais para ser sacerdote. O problema é que Anatote se torna terra de desprezado, se torna terra de que ninguém mais quer. Se alguém se levanta em Jerusalém dizendo eu sou sacerdote de Anatote, o povo diz, sai para lá que tu és sacerdote amaldiçoado. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Eu tinha tudo para dar errado. Eu sou um homem condenado a não dar nada certo para mim. Só, irmãos, que Jeremias, quando fala isso, ele vira e diz assim no versículo posterior: apesar de eu ser de Anatote, a terra do desprezo, a terra de sacerdote condenado. Aí Jeremias fala assim, apesar de eu ser filho de sacerdote, aí Jeremias fala uma coisa linda: veio a minha palavra do Senhor. Eu vou repetir para a igreja pegar. Apesar do lugar que eu nasci, da família que eu pertenço, do desprezo que nós sofremos, veio a minha palavra do Senhor. Apesar da minha terra não ter honra, veio a minha palavra do Senhor. Apesar da minha família ser toda atrapalhada, veio a minha palavra do Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que aquele que se sente jogado no lixo, você não se preocupa, porque Deus visita Anatote. Irmãos, Anatote pode estar desprezado pela sociedade, mas o nosso Deus sabe buscar gente desprezado. O nosso Deus é aquele que busca gente sem honra. O nosso Deus pega na mão do que está jogado no monturo, levanta ele para cima e assenta ele no meio dos príncipes. O nosso Deus pega um cachaceiro caído na calçada, levanta ele, tira o vício da cachaça, coloca uma Bíblia na mão dele e põe ele num púlpito pregando. O nosso Deus pega um camarada com a cara cheia de cocaína, irmão, limpa o pulmão dele, levanta ele, coloca ele de pé, batiza ele com o Espírito Santo, dá dons espirituais para ele, e ele sobe no púlpito e canta e prega. O que é isso? É Anatote, irmão. Mas o nosso Deus visita a terra dos desonrados, o nosso Deus visita a terra do desprezado, o nosso Deus visita quem está jogado fora. Jeremias disse assim: a minha terra não vale nada, os meus sacerdotes não têm moral nenhuma, mas mesmo assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: eu te escolhi no ventre da tua mãe para ser profeta sobre as nações. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Tem gente aqui que tinha tudo para dar errado, tem família aqui que o diabo disse assim: eu vou destruir o avô, eu vou destruir o pai, eu vou destruir a mãe, eu vou destruir o filho, o neto, o tataraneto, o tetraneto, eu vou arrasar com a descendência dessa família. Só que alguém dessa família encontrou Jesus no meio da caminhada. Quando essa pessoa encontrou Jesus, Jesus entrou na casa e disse assim: tu não toca em neto, tu não vai tocar em bisneto, Satanás, tu não vai tocar na mulher nem no marido, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão, Jesus quebrou a trajetória do diabo. Tem família essa noite que está aqui adorando a Deus, está com as mãos para cima, mas era para estar em outro lugar, não está, porque encontrou com ele. A terra de Anatote foi visitada, Jesus visitou a família aqui essa noite. E se você está comigo, irmão, adore o Senhor essa noite. Tu não faz parte daqueles que estão desonrados, porque Jesus te achou em Anatote. Jesus visitou a terra da tua aflição, a terra da tua humilhação. Aleluia. Oh, eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite, gente. Tem gente aqui que estava desonrado, tem gente aqui que era para estar morto, tem gente aqui que era para estar julgado na sarjeta, tem gente aqui que era para estar largado, era para estar abandonado, tem gente aqui que já era para ter até suicidado, mas Jesus se encontrou com ele no caminho, cercou Satanás e disse: eu escolhi no ventre da minha mãe, eu separei para minha obra. Ela raçoa, amai açúcar, ela
irmão, eu estou sentindo a graça de Deus essa noite aqui. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Tem gente que Deus, irmão, visita a desonra dele, a desonra da casa dele. Tem gente que Deus tirou do leito de morte e disse: eu não te deixei morrer, rapaz, porque eu tenho um propósito na tua vida. Você está aqui essa noite, irmão, porque você é parte do projeto de Deus, é parte do propósito de Deus, é parte do plano de Deus aqui nessa terra. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, tem uma graça de Deus descendo aqui essa noite, gente. Tem uma presença de Deus tomando esse lugar essa noite. Tem gente aí que está sendo renovado. Tem gente aí que está sendo tocado pela mão do Senhor. Tem gente essa noite aqui que era para ser um fracasso, mas você está casado, você tem filhos, você tem uma família linda, a sua esposa está cheia da presença de Deus. Dentro da tua casa tem oração, tem leitura da palavra. Dentro da sua casa tem gente cheia de Deus, porque Deus te arrancou lá de Anatote e disse: Anatote está amaldiçoada pelos homens, mas para mim eu tenho meus profetas lá dentro. Eu levanto lá de dentro quem eu quero. E tem gente aqui que foi tirado de lá e foi colocado para adorar o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Eu estava pregando num lugar, eu estou terminando aqui, irmão. Eu estava pregando num lugar que quando eu terminei de pregar, um camarada chegou perto de mim, um camarada com uma tatuagem no pescoço grandona, chegou perto de mim e falou: pastor, Pai do Senhor. Eu falei: Pai do Senhor, irmão. Ele com uma Bíblia de terra, todo arrumadão, um sapato brilhoso, rapaz simpático. Ele virou para mim e falou assim: pastor, eu senti muita graça de Deus quando eu vi o senhor pregando. Eu falei: amém. Ele falou assim: pastor, o senhor estava pregando aí, a história da minha vida veio toda na minha mente. Eu falei: é mesmo, rapaz? Ele falou: é. Eu falei: por quê? Ele falou assim: rapaz, deixa eu falar uma coisa para o senhor, pastor. Eu morei na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Pastor, eu tinha um centro de macumbaria. Eu era pai de santo. Pastor, eu já fiz trabalho para separar e destruir muito casamento. Pastor, eu já fiz trabalho para matar muita gente. Pastor, eu já fiz trabalho para colocar doença em muita família. Pastor, teve uma mulher que visitou meu centro de macumba uma vez. O marido dela traiu ela. Ela pediu para mim fazer um trabalho para o marido dela. Quando eu fiz o trabalho para o marido dela, eu falei para ela assim: o que é que você quer que aconteça com o seu marido? Ela virou para mim, ela estava com tanto ódio do marido que ela falou assim: eu quero que o senhor coloque um tumor canceroso, eu quero que você faça um trabalho para colocar um tumor canceroso e matar ele sentindo muita dor. Eu fiz um trabalho de uma semana. Ela chegou na outra semana para conversar comigo. Não demorou nem um mês. Ele apareceu com câncer no cérebro e morreu com câncer no cérebro. Eu era um pai de santo que eu tinha uma força espiritual muito grande, pastor. Eu era um homem cheio de problema na vida. Eu fiz muita coisa ruim. Eu era um homem até temido no meio do tráfico lá da região dos Lagos. Quando alguns traficantes precisavam de conselho, alguns iam dentro do meu terreiro conversar comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu falei com ele: o que você está fazendo no meio da igreja, meu filho? O que aconteceu que você veio para cá? Ele virou e falou assim: pastor, o senhor acredita que Deus arranca gente da fileira do inimigo e traz para a fileira do céu? Eu falei: acredito. Ele falou assim: eu fui fazer um trabalho, pastor, para um homem que me procurou para fazer um trabalho para uma família, que essa família teve um problema com ele, um problema de terreno com ele. Só que quando eu comecei a fazer o trabalho era para aquela família morrer num acidente de carro. Eu fiz um trabalho, fiz todo o procedimento, e o guia que desceu no terreiro naquele dia falou aberto no terreiro comigo e com meus comparsas: é acidente de carro, eu vou providenciar o acidente com menos de 30 dias. Aquela família saiu para fazer uma viagem da região dos Lagos para Volta Redonda. Quando aquela família pega o carro para fazer aquela viagem, o carro daquela família, pastor, bateu numa carreta e foi virando no asfalto, e foi virando no asfalto, foi virando no asfalto. Passou 3 dias, o rapaz ligou e falou assim: fulano, você não sabe o que aconteceu?
o trabalho que você fez deu certo, o carro da família bateu numa carreta, encapotou, estava o marido, a mulher e o filho dentro. Eu só não sei a notícia do estado da família, mas pelo estado do carro estão amassacrados dentro do carro. Passou-se mais 5 dias, ele recebeu a notícia na casa dele, dizendo que o rapaz estava vivo, que a mulher estava viva e que o filho estava vivo no hospital. Nenhum deles foi morto e atingido. Ele ligou para o pai de santo e falou: rapaz, o acidente até aconteceu, só que ninguém da família morreu. Ele falou: você quer que eu faça uma repetição do trabalho? Ele falou: tenta fazer agora para outra coisa, mas eu quero que mata, faz um jeito de matar. O pai de santo foi fazer o trabalho de novo, para tentar matar aquela família. Quando o pai de santo começou a fazer o trabalho, uma entidade desceu e falou assim: não repete esse trabalho, mas não acaba com esse negócio. O pai de santo falou assim: por quê? Porque nós já providenciamos um acidente. Se num acidente daquele essa gente não morreu, é porque essa gente pertence à fileira do outro lado, tem gente guardando eles. Liga para esse homem e manda esquecer essa gente, porque essa gente está guardada pelo céu. Irmãos, ele falou assim: então peraí, entidade, se tem gente do lado de lá guardando eles, então do lado de lá é mais poderoso do lado de cá. Ele saiu do terreiro e foi para a igreja, aceitou Jesus e está servindo a Deus. Sabe o que é isso? Deus tira a gente da terra da humilhação e coloca no meio do arraial dos santos. Irmão, você tem motivo essa noite para levantar a tua mão e adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Deus te arrancou lá do pó, Deus te tirou da cinza. Deus foi lá em Anatote e falou assim: está amaldiçoada a tua volta, mas em cima de você está o céu, a minha unção paira na tua casa. Tem crente aqui essa noite que o vizinho sofre perturbação, que o outro fica atribulado, que a outra não sabe para onde vai, mas você não, irmã, você cai de joelho no chão. Quando tu cai de joelho no chão, o céu desce naquele bairro, entra dentro do teu quarto, da tua sala e diz: eu estou aqui, eu estou com vocês, passe a luta que passar, o Senhor está no meio do negócio. E eu tenho uma palavra para dizer essa noite aqui: aconteça o que acontecer com qualquer um de nós, irmão, tu não está sozinho nessa guerra. A presença dele está conosco, a presença dele está aqui, a unção dele está aqui essa noite. E se você está comigo, adore o Senhor essa noite, porque Deus está nesse lugar. Ele te levanta da terra de Anatote e te coloca no meio da vida abençoada do céu essa noite. Eu vou terminar te dizendo o seguinte, irmão. Eu vou terminar te dizendo o seguinte: tem doença na vida de crente? Tem, mas tem Jesus. Tem problema na família? Tem, mas tem Jesus. Tem falta de dinheiro na vida de crente? Mas tem, irmão, mas tem Jesus. Irmão, tem contenda às vezes? Tem, mas tem Jesus no meio do negócio, irmão. É por isso que crente é um povo complicado de mexer com ele, irmão, porque eles vão passando raiva, vão fazendo raiva, vai passando raiva, mas se eles começar a orar, acabou, irmão. Jesus entra e faz um rebuliço no negócio. Não me importa se está em Anatote, não me importa se está em Jerusalém, se tem crente envolvido nas coisas, te prepara, porque vai acontecer algo diferente, porque Jesus não deixa esse povo na mão não, irmão. Se tem alguém que não deixa a igreja na mão, é Jesus. Jesus entra em qualquer situação de um crente. Jesus entra na tua situação essa noite. Olha o que ele disse para Jeremias: Jeremias, eu te conheci e te chamei desde o ventre da sua mãe. Sabe o que significa eu te conheci e te chamei do ventre da sua mãe? Jesus estava dizendo assim: Marcos, eu preparei a sua vida e o seu futuro. Ele está dizendo, pastor Carlos, antes do senhor ser pastor, antes do senhor até ser cristão, Jesus já estava dizendo lá no céu: vai ser meu servo. Eu estou preparando o teu futuro, eu estou preparando a tua caminhada, eu estou preparando o teu ministério. Crente até na hora de morrer dá problema para o diabo. Eliseu estava morto, caiu um homem lá e ressuscitou.
O diabo fica maluco com o crente por causa disso, porque crente, até velório de crente, o diabo corre dele. Porque o diabo tem medo de crente até morto, irmão. O camarada não fala, o camarada não ouve nada, está deitado no caixão lá. O diabo olha para o corpo dele e fala assim: nem aqui eu vou ficar, porque nem tocar nisso aí eu não posso. Até corpo de crente sem vida, irmão, causa medo no diabo. Por quê? Porque o céu, quando visita, irmão, o céu compromete com a igreja do Senhor.